E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula da disciplina de tópicos. Na aula de hoje vamos começar a trabalhar com funções, certo? Então, antes de começar a aula, me perdoem aí por qualquer barulho de carro, de moto, que está muito movimentado aqui o trânsito e não tem como evitar, né? Então vamos lá. E essas batidas também, que são batidas do portão aqui do prédio. Então vamos lá. Vamos trabalhar com funções hoje. O conteúdo da aula, a gente vai entender um pouquinho da importância de se trabalhar com funções. Todo programador aí que se propõe a desenvolver um programa um pouco maior, ele precisa saber trabalhar com funções, certo? Eu acredito que vocês já começaram a entender como funcionam funções lá nas outras disciplinas que vocês trabalharam, em algoritmos, em programação orientada a objetos, certo? Então, por que é importante? Você vai poder agrupar, né? Eu coloquei aqui agrupar códigos que são reutilizados, certo? Além disso, você vai poder dividir problemas em subproblemas menores. Então, você tem um problema grande, você pode fracionar ele, quebrar ele em vários probleminhas pequenos. Isso torna mais fácil a resolução daquele problema, certo? Facilita a manutenção do programa. Então, é mais fácil você manter, é mais fácil você atualizar um programa que ele está bem particionado, que ele está bem dividido em funções. E identificar e corrigir erros. Normalmente os erros eles acontecem em partes específicas do programa. Se você escrever um código inteiro do programa, vai ser difícil você identificar aquele erro. Se você particionar ele em funções, o erro normalmente vai acontecer em uma função específica e vai ser mais fácil aí você corrigir aquele problema, certo? Como que funciona a sintaxe da escrita de funções em Python? Então, a gente vai utilizar a palavrazinha-chave def, certo? O comandozinho def. À frente dela você vai colocar a função que você está descrevendo, né? Que você está criando, o nome da função. Coloquei aqui o nome da função lá. E na frente dele os parênteses, certo? Que você pode utilizar para passar parâmetros para essa função. Depois disso, dois pontos. Como que o Python vai identificar o que faz parte dessa função? Tudo que estiver dentro dela na indentação aqui, certo? Se eu puxar esse código para cá, ele vai acusar erro para mim, certo? O Python ele não trabalha com chaves, ele trabalha utilizando a indentação do código. Então, para que o código funcione, eu preciso que ele esteja corretamente indentado, certo? Colocado na posição correta, a organização do código. Então, continuando. Dentro da função, eu posso fazer quais operações eu quiser, se eu quiser fazer algum cálculo, se eu quiser fazer alguma impressão. Então, o que eu quiser fazer dentro da função, eu posso fazer. E depois eu vou chamar aquela função. Como que eu chamo ela? Nesse caso aqui, como a função não tem passagem de parâmetros, é apenas o nome da função olá e os parênteses, então para chamar ela, basta que eu coloque lá embaixo o olá e os parênteses, certo? O nome da função e os parênteses na frente. Então, ao executar essa função, ele vai imprimir para mim: sejam bem-vindos, alunos da sala, aprendemos a utilizar funções, certo? Então, exemplozinho bem simples, apenas para vocês entenderem como funciona aí o conceito de funções. E aí a gente pode, para uma função, normalmente a gente trabalha muito com a passagem de parâmetros. O que são parâmetros? É você passar valores para uma função, certo? Então, a função ela realiza algumas operações, por exemplo, você pode realizar alguns cálculos dentro dela, e para realizar esses cálculos você vai passar alguma informação para ela, certo? A função está pronta, você vai passar alguma informação para ela, ela vai realizar as operações necessárias e vai lhe retornar algum valor, certo? Ou não, pode imprimir direto, pode salvar em um arquivo, ou pode salvar no banco de dados, certo? Então, depende muito do que você quer fazer. Então, aqui tem um exemplo de instrução com parâmetros, certo? Então, definição olá, e aí percebam a diferença daquela nossa função anterior. Aqui dentro eu estou passando o nome, certo? Então, o que é que isso aqui quer dizer? Quando eu chamar essa função olá, eu vou ter que passar algum parâmetro dentro dela, certo? E aqui, nesse caso, a gente está tratando o nome como sendo uma sequência de caracteres, né? Como sendo uma stringzinha. Então, aqui eu passei uma string, certo? E aí, ao executar, ele vai botar lá o seja bem-vindo mais o nome que eu passei, Juliano. Então, se a gente substituir essa string por um valor inteiro, por exemplo, o que é que acontece?
Lembra daquele exemplozinho da primeira ou da segunda aula que a gente fez, que eu mostrei quando você fosse concatenar uma string com, dentro do print, né, com um inteiro, ele vai dar erro, né? Então aqui, como eu estou passando um inteiro, ele está acusando um erro. Então se eu quisesse fazer isso aqui, eu teria que converter isso aqui para string, certo? Ou eu colocaria a aspas simples aqui, ou botaria o str para que ele convertesse aí para string, certo? Então, como a gente está concatenando aqui com string na impressão, é necessário que eu passe uma string para essa função. O erro só está acontecendo por causa desse print aqui, certo? Não é por conta da passagem da função. Tanto é que se a gente colocar, se a gente comentar esse print e passar novamente, chamar a função, ele deu um expected. Peraí. Deixa eu só mudar isso aqui. Então, o que foi que aconteceu aqui agora? Ele tinha dado um expected, né, porque ele estava entendendo que esse olá fazia parte da função, porque não tinha nenhum comando, nenhuma linha de código dentro dela. Então, eu chamei novamente a função olá, passei o valor 9 aqui para ela, que é um inteiro, e em seguida, dentro da função olá, eu pedi apenas que ela imprimisse a mensagem seja bem-vindo. Como esse valor 9 não está sendo concatenado aqui, ele não acusou aquele erro, certo? Então, o erro está quando você vai utilizar um valor de maneira indevida dentro da função. Então, sempre tem que tomar cuidado com o tipo de variável, o tipo de valor que você está utilizando dentro das funções que você for trabalhar, certo? Então, vou voltar aqui e deixar como estava. Seja bem-vindo. E a minha variávelzinha nome. Ok? E aí, continuando, vamos aqui agora trabalhar com a instrução return, certo? A instrução return nada mais é do que retornar alguma coisa, certo? Então você pode utilizar ela dentro da sua função para permitir que você retorne algum valor para o usuário, ok? Então aqui, primeira coisa que esse código está fazendo para mim, estou utilizando a minha biblioteca, a random, né? O randômica, né? Que é a bibliotecazinha lá que a gente usa para gerar, por exemplo, números aleatórios, certo? Então, eu estou importando ela, ela já está disponível, eu só vou importar ela e utilizar ela dentro do meu código. Então, deu um import aí, palavrazinha-chave, comandozinho import. Criei a minha função def getResposta, certo? E aí, percebam que aqui também eu estou passando um parâmetro, certo? Então, eu estou passando um parâmetro para essa função. E aí eu coloquei aqui, num sorteado, que é o número que vai ser sorteado pela minha biblioteca de números aleatórios, né? Minha random aí. Randint, eu pedi para ele gerar um número aleatório inteiro de 1 a 9, certo? Ele vai imprimir para mim o número que foi sorteado, né? O número que foi gerado aleatoriamente. Coloquei para ele imprimir apenas para eu conferir aqui se eu acertei ou não o número. Então ele vai imprimir. E aí, ó, percebam aqui o que foi que eu fiz aqui. Coloquei um str num sorteado. Por que eu coloquei esse str? Porque se eu não colocasse, ele ia dar aquele mesmo erro que deu agora anteriormente, certo? Ele ia dar lá a exceçãozinha, porque eu não posso concatenar uma string com um inteiro. No sorteado é um inteiro. Então eu estou convertendo ele aqui para string, coloquei aqui entre parênteses, certo? Fiz a conversão para string e aí sim ele vai imprimir para mim sem problemas. Aí aqui eu boto lá, se número da resposta, que é o número da resposta do usuário, o número que o usuário digitou, foi igual ao número sorteado, eu boto return, parabéns, você acertou. Se não, return, tente novamente, certo? Então, essa minha função, ela vai retornar uma dessas duas respostas. Ou ela vai retornar return, parabéns, você acertou, ou ela vai retornar tente novamente.
O return pode ser apenas uma string? Não, o return pode ser qualquer coisa que você queira que sua função retorne para o usuário, beleza? Então vamos lá. E aqui embaixo eu utilizei o comandozinho print, peguei aqui, chamei a função getResposta, né, que vai pegar a resposta do usuário e vai verificar se ele acertou, a nossa funçãozinha aqui. Então eu coloquei ela dentro do print, beleza, aí abri um parêntese. Em seguida, fiz uma conversão para inteiro. Por que eu fiz essa conversão para inteiro? Porque eu vou fazer a verificação lá se o meu número de resposta é igual ao número sorteado e o número sorteado é um inteiro, certo? Então, eu estou fazendo logo a conversão para inteiro quando eu vou passar lá o meu parâmetro para a minha função. E aí, utilizei aqueles mesmos comandos que a gente já tinha utilizado anteriormente para pegar o valor que o usuário digita. Input, né? Lembrando sempre dos parênteses aqui, pessoal, da ordem. Tem que prestar muita atenção quando você for fazer alguma coisa dessa forma aqui, ó, aninhada, várias coisas uma dentro da outra. Porque se você colocar um parêntese errado ou esquecer de colocar um parêntese, ele vai dar erro, certo? Então, eu coloquei o input, né, que vai pegar a entrada do usuário, o que o usuário digitar. E aí, coloquei o print. Outro print, ó, tá um print dentro de outro, certo? Esse print aqui vai imprimir a mensagem que vai ser retornada e esse print aqui vai imprimir uma mensagem para o usuário, que é digite um número, certo? Pedir para o usuário digitar um número. E aí, beleza, vamos lá. Então, a saída do programa, né? Então tá aqui, ó, digite um número, o usuário digitou o número 5, o número sorteado foi 5 e ele exibe a mensagem, parabéns, você acertou. Tá errado aqui porque quando eu tinha, o parabéns está errado porque quando eu tinha testado, estava faltando S. Mas, e aí se o usuário digitar o número errado, ele vai exibir a mensagem, tente novamente. Eu tentei várias vezes aqui para tentar deixar no parabéns você acertou, a chance de acertar é muito baixa, porque ele vai ficar gerando o número aleatório aí entre 1 e 9. Mas eu vou executar aqui novamente. Então tá aí, digite um número, vou botar 3. Aí ele bota número sorteado 5, tente novamente. Vamos lá, tentar de novo. Digite um número, 9. 9. Então vai lá, número sorteado 4, tente novamente. Então, enquanto eu não acertar, se eu ficar executando o programa, eu posso botar isso aqui, por exemplo, dentro de uma estrutura de repetição, para ele sair, né, apenas quando o usuário acertar. E aí o usuário vai ficar lá tentando até acertar uma hora e sair do programa. Então, se eu botar para executar de novo, vou botar aqui 2. Número sorteado 9, tente novamente. Então, a probabilidade de você acertar é baixa, né? Ele está sorteando o número aí de 1 a 9 e aí você vai digitar apenas um número, apenas para explicar como funciona a funçãozinha return, né? Então, espero que tenham entendido essa parte. Variáveis locais e variáveis globais. Vocês já estudaram isso provavelmente também lá na disciplina de algoritmos, na disciplina de programação orientada a objetos. O que é uma variável local? Normalmente, quando você define dentro de uma função uma variável local, ela vai ser utilizada apenas dentro daquela função, certo? Então, você não consegue modificar uma variável local que foi colocada dentro de uma função a partir de outra função, certo? Então, aquela variávelzinha que foi definida como local, ela vai ser utilizada apenas localmente, apenas dentro de uma função específica, beleza? Então, vamos lá. Criei aqui 3 funções para vocês entenderem as diferenças, certo? Então tá aqui variáveis locais e globais, definição variável, né? Coloquei a minha variável, utilizei aqui o comando global. O que é que esse comando faz? Ele define que uma variável ela vai ser global, independente do local onde você declarou ela, certo? Então, se eu declarar uma variável dentro de uma função e colocar nela o comandozinho global, então o meu programa vai entender que aquela variável ela é global e ela pode ser modificada em outros locais, beleza? Então está aqui global disciplina, disciplina recebe o valor tópicos, né? Então aqui é uma variávelzinha global. E aqui eu criei a função def variável 2. O nome da variável é o mesmo, certo? Então percebam aqui, ó, disciplina e disciplina. Só que aqui, disciplina é uma variável local, certo? Então, quando eu alterar o valor da variável disciplina dentro dessa função variável 2,
ele vai ser alterado apenas aqui, certo? Então ele não vai alterar o valor da variável disciplina dentro do escopo global, beleza? E aqui eu criei outra variável, outra função chamada impressão, né? E aí eu dei o print aqui, disciplina, certo? Ele vai imprimir para mim a variável disciplina. E aqui embaixo, já fora das funções, isso aqui seria a parte geral do programa, né? A parte global. Então percebam que não está identado, então não faz parte da função, certo? Não faz parte de nenhuma das funções. Então, disciplina está recebendo o valor programação, certo? Então, estou passando para a minha variávelzinha disciplina o valor programação. E aí, eu estou chamando variável 2, certo? Estou chamando aqui a minha função variável 2. E em seguida, estou imprimindo disciplina. Então, qual vai ser a saída desse programa? A saída vai ser programação. Por quê? Perceba quando a gente chama variável 2, disciplina recebe redes. Mas por que não alterou o valor da variável disciplina? Porque a gente definiu aqui dentro, né? A gente definiu a variável disciplina aqui como sendo local. Então, quando eu altero o valor de disciplina aqui dentro, eu não estou modificando o valor da variável global, que é essa daqui que está sendo utilizada em todo o programa. Eu estou alterando o valor dela apenas aqui dentro. Então, é como se isso aqui fosse uma variável e isso aqui fosse outra, certo? Então, entendam a diferença entre variáveis globais e variáveis locais. Então, quando a gente faz essa alteração, dentro aqui da função variável 2, ela não vai alterar a minha variável disciplina global. E aí, se eu modificar isso, se eu, ao invés de chamar a função variável 2, eu chamar a função variável, que é a nossa primeira, que está definindo disciplina como global. Então, qual vai ser a saída do nosso programa? A saída vai ser tópicos. Por quê? Porque aqui dentro eu defini que eu estava utilizando a variável global disciplina, que aí nesse caso vai ser essa mesma aqui. Beleza? Entenderam a diferença? Entenderam a função de eu utilizar o comando global e de eu não utilizar ele, certo? Então, se eu tivesse colocado o global aqui, dentro da função variável 2, o que é que aconteceria? Então, ao executar agora, percebam que isso aqui não é mais uma variável local, agora ela é uma variável global. Por quê? Porque a gente definiu aqui dentro da função variável 2 que a gente estaria utilizando a variável global. Beleza? Entenderam isso, pessoal? Caso não tenham entendido, depois postem aí nos comentários, que aí eu vou tentando ajudar vocês. Então, modifiquei, deixei como estava anteriormente, e aí a saída voltou a ser programação. Beleza? Então, continuando aqui com as nossa utilização de funções, agora vamos passar para o tratamento de exceções, certo? O que são as exceções, né? O tratamento de exceção permite que, caso ocorra algum problema no funcionamento do seu programa, ao invés dele parar de funcionar, que é o que acontece se você não tratar, ele vai apenas exibir lá, enviar uma mensagem que ocorreu um erro e o programa vai continuar funcionando normalmente, certo? Ele vai continuar do passo seguinte. Então vamos lá. Definir aqui uma função divisão. Exemplozinho clássico de tratamento de exceção. Função divisão, ela vai receber um divisor, essa função, que vai ser o número que eu vou passar para realizar a divisão. E aí eu vou retornar 42 dividido, barrinha, né, pelo divisor que o usuário passou. Então aqui eu estou chamando print divisão, que é o nome da função, e estou passando 2. Então aqui ele vai retornar para mim 42 dividido por 2. Aí aqui 42 dividido por 10, 42 dividido por 7, 42 dividido por 0, 42 dividido por 42, 42 dividido por 8. E aqui embaixo eu botei um printzinho que seria só a continuação do programa. Então, ao executar esse programa, percebam que ele vai rodar
42 dividido por 2 dá 21, 42 dividido por 10 dá 4,2, 42 dividido por 7 dá 6. E aí na hora que eu executo 42 dividido por 0, ele vai dar um erro, certo? Então, errozinho aqui, divisão por 0, né? Dá uma exceção, não pode acontecer uma divisão por 0. E aí ele exibe aqui para mim, ó, 0 division erro, traceback, né? E aí ele vai apontar aonde foi que aconteceu o meu erro, beleza? Então, nesse caso, você vai ter que tratar essa exceção, ou caso contrário, acontece isso aqui, ó. Perceba que ele não executou nada do que estava aqui para baixo. Ele parou aqui na divisão por 0. Então, se você não tratar a exceção, é isso que acontece. O programa para de funcionar, ele não continua executando o que está abaixo do local onde aconteceu o erro, certo? Então, vamos lá ver como a gente pode tratar essa exceção. Então, tá aqui. Mesma função, né? Eu coloquei lá a minha divisão, função de divisão, né? Divisor, passando o número que o usuário vai passar para dividir. E aí, aqui dentro, eu coloquei um try e um except, né? Vocês já viram isso lá no Java também. Então, dentro do try, eu vou tentar realizar a divisão, tá aqui o return, 42 dividido pelo divisor, except, 0 division erro, né? Se ocorrer uma exceção, se ele não conseguir executar isso aqui, se não der certo essa divisão, ele vai cair aqui na minha exceção, que vai ser o 0 division erro, e eu vou imprimir, né, erro, argumento inválido, certo? Então, mesma coisa, divisão por 2, então vai pegar 42 dividido por 2, por 10, por 7, por 0, por 42 e por 8. E aqui embaixo eu botei continuação do programa, apenas para ilustrar que teria mais linhas para baixo. Então vamos lá. Divisão por 2 deu 21, divisão por 10, 4,2, divisão por 7 deu 6. E aqui, na hora que ele tenta dividir por 0, ele vai imprimir a mensagem erro, argumento inválido, né? Que foi a mensagenzinha que nós colocamos. E aí ele vai exibir o none aqui, que não tem nenhum valor para imprimir. E em seguida, percebam que ele vai continuar as linhas que tem aqui para baixo, essas linhas aqui, diferente do exemplo anterior que o programa parou de funcionar. Então ele vai dividir 42 por 42 dá 1, 42 por 8 dá 5,25 e continuação do programa. Beleza? Entenderam a diferença de você tratar exceções? Outra forma de você trabalhar com o try catch, com o try except, né? Você pode também definir que quando ocorrer a exceção, o programa vai parar em um determinado local, mas vai poder continuar à frente, certo? Então tá aqui, ó, criei a minha funçãozinha def, mesma coisa, né? Divisão, passando o divisor, return 42 dividido pelo divisor. E agora, ao invés de colocar o try dentro da minha função, eu estou colocando ele abaixo, como sendo no escopo global do meu programa. Então eu vou passar as mesmas coisas, ó. Dentro do try, ele vai tentar fazer a divisão por 2, a divisão por 10, divisão por 7, divisão por 0, divisão por 42, divisão por 8. Se ocorrer algum erro, ele vai imprimir erro, argumento inválido, certo? E aí aqui abaixo, continuação do programa, que seria as funções que tiver para frente. Então, qual vai ser a saída desse programa feito dessa forma? Então ele vai executar lá, divisão, né, por 2 deu 21, por 10, 4,2, por 7 deu 6. E aí, na hora que chega na divisão por 0, que é quando acontece o erro, ele vai lá imprimir erro, argumento inválido. E aí, nesse caso, ele não vai mais continuar as linhas de baixo, certo? Ele tentou, ele chegou aqui, ele vai parar, certo? E aí, de onde é que ele vai continuar? Ele vai exibir a minha exceção, né, que eu coloquei a mensagem de exceção. E aí ele vai pular para a próxima linha, para a próxima função que você tiver no seu programa, que no caso aqui foi continuação do programa. Entenderam? Então, diferente aqui do nosso exemplo anterior, que ele imprimiu o que tinha para baixo, né? Ele imprimiu essas outras duas aqui. Aqui, nesse caso, quando a gente coloca tudo dentro do try, ele vai parar aqui no local onde acontece a exceção, exibir lá qual foi a exceção que aconteceu, né? A mensagem que você colocou, e ele vai continuar fora do try. Certo? Ele não vai ficar mais dentro do try, ele vai continuar fora do try na próxima linha que tiver. E aí, nesse caso aqui, a próxima linha é essa de continuação do programa. Beleza? Então, pessoal, essa aula é apenas de conteúdo. Espero que tenham compreendido aí o conteúdo da aula. Se tiver ficado qualquer dúvida, mandem para mim que eu ajudo vocês. Beleza? Na próxima aula a gente continua aí trabalhando com listas. Um abraço a todos e bons estudos.